This was a defense of the Apostle Paul, as we know. Isso é a defesa de Paulo, como todos sabem. And we see a moral dignity here that rises above his accusers. Nós vemos aqui uma dignidade moral que permanece acima dos seus acusadores. Although he doesn't have his liberty here, embora ele não tenha aqui a liberdade, but he's in the enjoyment of Christ in his soul. Mas ele está no gozo de Cristo em sua alma. And he is a testimony in these difficult circumstances. E ele é um testemunho nessas circunstâncias difíceis. And the gospel is presented to this whole company, those that were in the high places of Judaism. E o testemunho, o evangelho é pregado a esse grupo, todas essas pessoas que estavam presentes nesse nível mais elevado das autoridades judaicas. O problema, parece que a acusação principal dos judeus contra Paulo era a respeito da ressurreição. E a ressurreição que nós vemos é realmente fundamental na doutrina cristã, né? Quando em Coríntios, os irmãos de Corinto estavam tendo maus mestres, né? Falsos mestres no meio deles ensinando, alguns ensinaram que o homem não ressuscitava, que a ressurreição não existia. E é interessante que Paulo, ao tratar disso no capítulo 15, ele começa pregando o evangelho de novo aos cristãos. Ele estava pregando o evangelho para eles. Volto a repetir o evangelho que ouvistes, o qual fazeis bem em ouvir de novo. E torna a falar do evangelho que Cristo morreu e foi ressuscitado, foi visto por muitos, depois por ele como um abortivo, e assim vai. E ele começa então daí a falar sobre a ressurreição. Nós, cristãos, cremos na ressurreição porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Em certa ocasião, uma pessoa cristã, por ocasião de um enterro, né, era um velório, né, e todo mundo falando, então, vai estar no céu. Eu falei, como nós podemos saber que ele vai estar no céu? Sendo cristã, perguntou isso. Ao que eu respondi para ela, porque já tem um homem lá no céu, Cristo Jesus, ressuscitado entre os mortos. E aqui, quando ele começa a tratar então da sua defesa, que ele vai defender a respeito da ressurreição, ele deixa bem claro a respeito de que Jesus foi o primeiro a ressuscitar entre os mortos, como as primícias, que lá em 1 Coríntios 15 vai falar, né? E isso é muito importante, porque nós não temos esperança em uma coisa que talvez aconteça. Nós temos agora fé e esperança numa coisa que já aconteceu. Cristo Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos e agora está nos céus um homem assentado à direita de Deus, aguardando que seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Ele vai voltar para levar a sua igreja daqui, os que creem nele, e então os eventos com o povo judeu vai voltar a ser tratado, vai ser continuado depois do arrebatamento. E isso é tudo doutrinas básicas do cristianismo que a cada dia estão sendo deixadas para trás por motivos de interesses outros, né, dos homens, dos falsos mestres, de querer desviar a gente da verdade da ressurreição de Cristo de entre os mortos. Essa é a doutrina. Os judeus criam na ressurreição, a ressurreição dos mortos. A gente vê isso no diálogo que Marta e Maria têm com o Senhor Jesus por ocasião de Lázaro ter morrido. E o Senhor falou assim, mas ele vai ressuscitar. Sabemos, todos nós vamos ressuscitar um dia. Ele falou, não é disso que eu estou falando. É que a ressurreição de entre os mortos é diferente. Não é que todos os mortos vão ressuscitar, e aí vai ver quem é bom e quem é ruim, separar o bom e o ruim. Mas é que haverá uma ressurreição
após o arrebatamento, nós somos arrebatados, antes do arrebatamento, os mortos são ressuscitados, os que morreram em Cristo Jesus são ressuscitados, e os que estiverem vivos se juntarão a esses ressuscitados e se encontrarão com o Senhor nos ares. Isso é o arrebatamento, essa primeira ressurreição, da qual Cristo foi a primícia. Ele foi o primeiro homem, e depois nós seremos na sua vinda, e depois, e terminado o milênio, e o mar derem os seus mortos, a sepultura derem os seus mortos, esses mortos que morreram em incredulidade, vão ressuscitar para juízo. Essa é a segunda ressurreição. E isso é importante, porque a doutrina da ressurreição é fundamental para nós, porque nós temos um Salvador que está agora ressuscitado como homem lá nos céus. The Apostle Paul had a remarkable upbringing. O apóstolo Paulo tinha uma notável luz. We know that he was instructed by Gamaliel, who was a very respected teacher among the Jews. Paulo tinha uma notável instrução desde criança. Ele foi instruído por um mestre muito conhecido e excelente professor na sua juventude. So he was very deeply acquainted with the Old Testament scripture. E ele estava bem instruído a respeito das doutrinas do Antigo Testamento. He knew the scriptures intimately. Ele conhecia as Escrituras intimamente. And he was a vessel that was being formed for God's use. E ele era um vaso que estava sendo formado para uso do seu Senhor. And he had a lot of natural advantages. Ele tinha muitas vantagens naturais. As far as human righteousness was concerned. No que diz respeito à justiça humana. He was at the very top of the ladder. Ele estava no alto dessa escada. No one could point the finger at the Apostle Paul Ninguém podia apontar o dedo ao apóstolo Paulo. as touching the righteousness which is in the law, blameless. A justiça que há na lei irrepreensível. It took as has been said, it took the last commandment to knock down the Apostle Paul. Say it again, please. It took the last commandment to convict the Apostle Paul. Foi necessário o último mandamento para poder acusar Paulo. Because he knew that he did. Convencer Paulo. He knew that he did covet. Ele sabia que ele havia cobiçado. But if you look at the Philippians 3, you have a remarkable catalog of some of the accomplishments of Paul as a man in the flesh. We won't read the whole thing, but Em Filipenses 3, right down from verse, especially from verse 4 down to verse 8. do versículo 4 ao versículo 8. Filipenses 3, de 4 a 8. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linguagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Morally, Paul was a remarkable character. Moralmente, Paulo tinha um caráter notável. And
he did these things with a good conscience. E ele fez essas coisas em boa consciência. It tells us that, I think, in the book of Timothy, that his conscience did not condemn him. Ele nos fala, eu creio que é em 1 Timóteo, que a sua consciência não o condenava. And he felt within himself that he should persecute the saints of God. E ele sentiu em si mesmo que ele tinha que perseguir os santos de Deus. Before his eyes were opened, Antes que os seus olhos fossem abertos, to see his need as a sinner, ele vê suas necessidades como um pecador, stand before God in all that human righteousness which he could have gloried in, ele não podia permanecer em pé diante de Deus com toda a sua justiça na presença desse Senhor, né? as has been said, the Lord forgave Paul all those sins of Saul. Como podemos dizer, o Senhor perdoou Paulo de todos os seus pecados. Mas ele nunca se perdoou a si mesmo. Mas ele nunca se perdoou a si mesmo pelo que ele fez aos santos de Deus. And when the Lord spoke to him on the road to Damascus, E quando o Senhor falou com ele na estrada de Damasco, Saul, Saul, why persecutest thou me? Saulo, Saulo, por que me persegues? There in embryo was the truth of the Church of God. Aquele embrião estava a verdade da Igreja de Deus. Because Paul was really persecuting the Lord when he used all those acts toward the children of God. He was really persecuting the Lord. Porque quando ele usou todo os atos de atacando os cristãos, ele fez isso contra o Senhor, contra Cristo. So it was a remarkable trophy of the grace of God. Assim, isso era um notável troféu pela graça de Deus. You turn to 1 Timothy, there's a verse there that I think is important to look at in this connection. 1 Timothy chapter 1. Em 1 Timóteo capítulo 1, eu creio que tem um versículo que faz uma boa conexão com esse assunto. We could read verse 12. Versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. E versículo 13. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. So he became a pattern to the saints of God. Assim, ele se tornou um padrão para os santos de Deus. And only the Apostle Paul could say, "Be ye followers of me, even as I am of Christ." Só Paulo podia dizer, sejam meus seguidores, como eu sou de Cristo. And as we know, he was given special revelations Como nós sabemos, ele estava dando revelações especiais, that no other apostle received. que nenhum outro apóstolo recebeu. The truth of the Church of God, A verdade da Igreja de Deus, the truth of the rapture that our brother has spoken about, a verdade do arrebatamento que o irmão estava falando agora, our heavenly calling, nossa chamada celestial, the kind of body we will have in the glory. o tipo de corpo que teremos na glória, All of these were special revelations to the Apostle Paul. tudo isso eram especiais revelações dadas ao apóstolo Paulo, So God was preparing the vessel porque Deus estava preparando esse vaso to be used in such a remarkable way. para ser usado de uma maneira tão notável. Paulo sendo julgado perante um tribunal romano diante na presença também de todo o povo judeu,
dos que estavam ali ao acusando. E o motivo que Agripa pensava, e assim como Festo, que o motivo fosse de alguma rebelião contra Roma. Mas o único motivo que existia ali era um motivo religioso. E Roma não estava ali para julgar um motivo religioso. Mas os romanos estavam ali, na verdade, para ouvir o evangelho que Paulo iria pregar. Nós vemos que o motivo era religioso, totalmente religioso, porque Paulo não havia feito nada. Paulo não havia feito nada. Ele só havia dito a respeito da ressurreição. E interessante é que aqui também, quando ele fala da ressurreição, que ele está sendo e dizendo, versículo 24, e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Quando ele fala que Cristo seria o primeiro da ressurreição dos mortos, é o mesmo caso quando ele fala em Atenas, no Areópago. Quando ele fala sobre a ressurreição, os atenienses falam: quanto a esse assunto aí, nós vamos te ouvir numa próxima oportunidade, porque isso aí é lorota, E assim também Festo, quando ele toca na ressurreição, Festo fala: você está louco, Paulo, que coisa que é essa que você está dizendo? E como foi dito, a ressurreição é a principal, é a base do cristianismo, é a base da nossa justificação diante de Deus, quando Cristo ressuscitou dentre os mortos. E interessante que a oportunidade, quando eles falam lá em Atenas, quanto a isso te ouviremos outra vez, ou nunca mais, O que eles queriam dizer, na verdade, é nunca mais te ouviremos a respeito dessa ressurreição. E aqueles que não ouvem a respeito da ressurreição, aqueles que ouvem uma vez e não creem, vão ter que comparecer diante de Deus e vão ter que ouvir a respeito da ressurreição. Só que aí não tem mais chance, A chance aqui também de Agripa e de Festo e de Berenice foi dada. Paulo falou sobre o evangelho, eles ouviram da verdade, eles ouviram da ressurreição. Paulo também, como um bom ministro, não deixou de falar o evangelho em toda a sua essência, e de falar também para os judeus, também de toda a essência do que era o judaísmo, que eram os profetas e Moisés, que ele não havia dito nada contra a lei e contra os profetas e contra Moisés, mas que estava tudo escrito na lei. Então ele fala para os judeus, fala para os romanos e fala para os gentios também a respeito do evangelho. A ressurreição só vai ser uma surpresa para os incrédulos. Para nós é o que nós esperamos, Então nós vamos ressuscitar e é o que nós esperamos durante todo o tempo desde que nos convertemos, o que nós esperamos é a ressurreição. Mas os incrédulos vão ser surpreendidos quando voltarem a viver, porque eles vão estar diante do trono de juízo. E eles não vão poder negar que não existe ressurreição. Se não existe, o que vocês estão fazendo aqui? Entendeu? Mas vai ser uma surpresa muito grande para os incrédulos, eles estarem diante de um trono e sem caminho de volta. Porque não é a ressurreição, a segunda ressurreição, não é a ressurreição que vai analisar o que foi feito de bom e de mal, botar na balança e ver, tá bom, olha, seus pecados foram mais ou menos, você não fez tanta coisa ruim, pode entrar nos céus. Não, é ressurreição para juízo, a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, que é a ressurreição dos crentes, aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, não vai ser surpresa, não vai surpreender ninguém. Nenhum cristão vai ser surpreso de estar ressuscitado. É a esperança. Mas aqueles que tiverem ressuscitado no final, na segunda ressurreição, vai ser, não podemos dizer que vai ser um susto, Mas eles vão falar, nossa,
eu estava enganado e não tem mais o que fazer. Por isso que a urgência de pregarmos o Evangelho, nesse sentido, de quando pregarmos o Evangelho, nunca deixarmos de mencionar a ressurreição. O Senhor Jesus morreu, derramou seu sangue por nós, mas parece que o Evangelho, depois de pregado, não se falou de ressurreição, parece que faltou alguma coisa, né? Dá aquela sensação de que falta alguma coisa. Porque é isso que nós temos que anunciar, que Cristo Jesus morreu, mas ressuscitou. Porque se ele tivesse permanecido na sepultura, nós éramos os mais miseráveis das criaturas, porque iam viver uma vida inteira esperando uma coisa que não ia acontecer. Mas Cristo ressuscitou, essa é a certeza. And it's important also to see that God has purposes of blessing for the nation of Israel. É importante também nós notarmos que Deus tem propósitos de bênçãos para a nação de Israel também. Eles são um povo terreno. Their promises are connected with this earth. As promessas a eles estão conectadas com esta terra. We are a heavenly people. Nós somos um povo celestial. Our hopes are not for a better world As nossas esperanças não são para que o mundo se torne melhor, or for the establishment of the kingdom of Christ here in this world now. nem também para o estabelecimento do reino de Cristo aqui na terra agora. But Paul speaks of the promise here in verse 6. Mas Paulo nos fala da promessa aqui no versículo 6. Turn to Romans 15, I think it is. Romans 15, Vamos abrir em Romanos 15, eu creio, verse 8. versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. So that new covenant is going to be established with the nation of Israel. Assim, esse novo testamento será estabelecido com a nação de Israel. And all the promises of God are going to be fulfilled for that nation. Todas as promessas serão cumpridas para essa nação. But Paul is given a special ministry, Mas Paulo está tendo um ministério especial, but he doesn't deny the fact that Israel will be brought into a place of wonderful earthly blessing. mas ele não nega que o povo de Israel terá de novo um lugar de bênção aqui na terra, como povo terreno. That new covenant is not made with the church of God. Esse novo concerto não é feito com a igreja de Deus, It's made with the nation of Israel. é feito com a nação de Israel. You take the blessings that are foretold for the nation of Israel and spiritualize them into Christianity is confusion. Assim, pegar as promessas que eram para o povo de Israel, que foram mostradas no Antigo Testamento, que era para estabelecer com o povo de Israel, espiritualizar elas e aplicar para a igreja, é um erro. They are not figurative. Elas não são figurativas. And so Paul, especially in the Epistle of Romans, chapters 9 to 11, Assim, Paulo, especialmente nos capítulos entre 9 e 11 de Romanos, he takes up that very question ele levanta essa questão of the blessing of the nation of Israel das bênçãos da nação de Israel. after repentance. Após arrependimento, They'll be restored to the land of Israel eles serão restaurados à terra de Israel and be wonderfully blessed. e serão maravilhosamente abençoados. The whole earth will receive blessing, Todo mundo receberá bênçãos da nação de Israel. Não, da nação de Israel. not through the Gentiles. Não por meio dos gentios. The Gentiles will be subservient to the nation of Israel. Os gentios serão subservientes ao reino de Israel. And this is what Paul brings out here to Agrippa, E isso é o que Paulo traz aqui diante de Agripa, who was
who was familiar with the teaching of the Israelite nation. Que estava familiarizado com as instruções ou com o que era para a nação de Israel. Sem querer mudar o assunto, versículo 13, essa luz que brilhou ao redor de Paulo, uma luz mais resplandecente do que o sol, era a luz de toda a verdade que o Senhor estava trazendo a Paulo. Toda a revelação, né, estava trazendo a luz para que pudesse ver, para que pudesse ser iluminado, entender a verdade do Evangelho. E essa mesma verdade, né, Paulo ele expõe, ele ministra, inclusive, confundido, fazer isso por a nós, aos santos, toda essa verdade chegou a cada um de nós. E estou pensando no valor dessa verdade. A cada parte dessa verdade, constitui um todo, né? Elas têm várias faces. O que é interessante que aqui fala que ao meio-dia aconteceu isso aí. A luz mais forte que o sol. E eu estava pensando que para que o Senhor pudesse brilhar mais forte que o sol ao meio-dia, ele teve que submeter as trevas justamente nesse horário. Ao meio-dia, fez trevas sobre toda a terra até a hora da noite. As 3 horas de trevas que ele teve que submeter a sua alma e ficar ali debaixo do juízo de Deus, para que a luz pudesse chegar até nós. Então nós devemos entender que cada verdade que nós temos custou o sofrimento e a morte de Cristo. Então, quão precioso é, né, nós entendemos que não podemos barganhar as coisas de Deus como fossem coisas que são menos importantes. Mas entender que cada uma delas, além da salvação de nossa alma, nossas vidas, nosso todo, né? Cada verdade que hoje nós estamos aqui falando delas, inclusive, saber que isso custou a morte do Senhor por nós, para que nós pudéssemos hoje estar falando disso. O privilégio de hoje estar falando dessas verdades, jamais poderia ter chegado se o Senhor não tivesse dado a vida dele. É interessante no resumo de tudo isso, a soberania de Deus agindo a ponto de que ele pega Paulo, se falarmos na época ainda antes dele se converter, ele era o maior fruto que a lei poderia ter produzido. O homem, entre aspas, mais perfeito. E ele, inclusive, se gloriava disso, como nós vimos. Mas Deus vai, então, na sua soberania, como foi falado, e prepara esse homem para que, contra todos os pensamentos dos homens, ele se tornasse agora um vaso escolhido por Deus para dar testemunho do Senhor Jesus Cristo, da sua obra na cruz e da sua ressurreição. E nós vemos que Paulo, como o irmão falou, Deus o perdoava, mas ele não se perdoava, mas talvez por isso Deus o elevou ao terceiro céu. Para que talvez ele pudesse ver todos aqueles que ele até tivesse enviado para lá, ele pudesse ser confortado e confirmado no seu coração que a verdade da palavra de Deus, e especificamente da ressurreição. Em Coríntios, não preciso abrir lá, 2 Coríntios 12, ele fala assim: em verdade não convém gloriar-me, mas
passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, não sei se fora do corpo, não sei se no corpo, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, e que ao homem não é lícito falar. E de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Depois, e acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então nós vemos que modificação na pessoa de Paulo. Aquele que antes se gloriava das suas virtudes, da sua justiça, depois de conhecer a Cristo, ele passa a se gloriar não mais na sua força, na sua virtude, na sua justiça, mas sim nas suas fraquezas, para que o poder fosse de Cristo. Então isso realmente é a obra de Deus no coração de cada um de nós. A entendermos que não podemos fazer nada, não podemos nos achegar a Deus sem que seja através de Cristo. E tendo como fundamento do cristianismo sólido a esperança de estarmos com Cristo a qualquer instante. Se não tivermos isso, somos os mais infelizes dos homens, como é dito. Então é uma coisa que deve ser sempre, como o irmão falou, lembrada e confirmada quando falamos de Cristo e da salvação. Porque é nisso que nos apegamos, na esperança de que estaremos com Cristo. Quer estejamos aqui, passemos dessa vida, ou quer sejamos arrebatados com Cristo, a qualquer instante. I think it's important to see also that the special ministry of the Apostle Paul was to the Gentiles. É importante também nós enfatizarmos que o ministério especial de Paulo era pregar aos gentios. That's brought out in verse 17, verse 17 of our chapter. No capítulo que nós estamos lendo, versículo 17, Atos 26, 17. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. And that was primarily the reason why Paul was suffering so much persecution. E essa era a razão principal porque Paulo estava sofrendo tanta perseguição. Because he preached the commission that he had received from the Lord at his conversion was to bring the gospel to the Gentiles. Porque a comissão que tinha sido dada a ele era de pregar o evangelho para os gentios. But the Jews were so prejudiced. Mas os judeus eram tão ciumentos, né? And they regarded the Gentiles in a very inferior place. Consideravam os gentios, colocavam os gentios numa posição tão inferior. And for Paul to teach that the Gentile was going to be brought into a nearer place than their patriarchs, Abraham and Moses. E para ele pregar que os gentios seriam elevados a uma posição tão próxima até dos patriarcas, Abraão, e Brought out the bitter hatred of the Jews. isso trouxe esse amargo ódio dos judeus. Now, Paul never failed in devotedness, Paulo nunca falhou na sua devoção, but we believe, I think we all would agree, he missed the mind of the Lord here. mas todos devem, creio que todos
devem concordar que aqui ele perdeu um pouco o sentido da coisa, in going to Jerusalem. e indo para Jerusalém. It was love for his people that led him there. It was love for the Jews that led him to go to Jerusalem. Foi um amor pelos judeus que Não, levou eu logo. ele a Jerusalém. But he was warned not to do that. And he didn't have liberty after that in the service. But we can leave that with the Lord. But just the point that I wanted to make was that his special commission was to the Gentile nations. Ele, indo a Jerusalém, teve a oportunidade de falar tudo isso, mas eu não quero levantar um ponto aqui ou fazer nenhuma polêmica, mas o ministério dado especialmente a Paulo era para pregar aos gentios.